sou Felipe Cortes, estou sozinho, mas bem acompanhado do cenário da minha campanha Viking. Isso, então hoje eu vou passar para vocês com mais um dos vídeos preparatórios para iniciar minha campanha. Finalmente, eu sei que está demorando, mas está perto. Depois desse vídeo eu vou fazer mais um criando a ficha da Frigg lá no sistema GURPS. E aí a gente começa, beleza? Então hoje eu vou explicar alguns detalhes do cenário, né, para vocês se ambientarem e também para que a gente possa ter maior facilidade até na hora de criar a ficha da personagem, beleza? Então vamos lá. Bom, como vocês viram, né, lá naquele primeiro vídeo que eu falei da campanha e tal, eu já dei algumas informações e depois também vocês puderam acompanhar aqui pelo canal dois prólogos. Um em que eu joguei Runas de Odin, em que a gente criou o vidente, o xamã Svafnir, que depois foi o vidente na jogatina de Spoman. E aí lá na jogatina de Spoman, quem foi ao vidente foi justamente o pai de Frigg, Einar Eriksson. E aí a gente teve, por meio dessas duas jogatinas prévias, já alguns vislumbres do mundo em que Frigg se encontra. Então, basicamente, tá aí o mapa, né? A gente vai jogar ali por volta de 880 da Era Comum, né? Ou como a gente falava antigamente, 880 depois de Cristo, em que as invasões vikings estavam a todo vapor no que hoje a gente conhece como Inglaterra, né? Que eram os reinos saxões, não só lá, mas também na Escócia, na Irlanda, no que era a Frânquia, né? Naquela época, hoje é conhecido como França, e outros também territórios em que os vikings fizeram incursões. Então a gente vai estar nesse cenário de uma Inglaterra dividida, né? Ainda não existia o conceito de Inglaterra somente na mente assim, das pessoas. Um ideal de alguns, como Alfredo, por exemplo, que era o rei do reino de Wessex, que era esse reino mais ao sul, onde fica Londene, onde ficava Londene, hoje atual Londres, capital da Inglaterra. E a gente então estará, né, nesse continente. Bom, o que acontece? Eu vou falar algumas coisas mais gerais, questões de aparência, depois eu digo qual será o contexto em que Frigg estará inserida, beleza? Então a primeira coisa é que a gente vai ter uma proposta, uma pegada mais histórica barra realista, ou seja, a gente vai fazer parecido com o que o Bernard Cornwell faz nos seus livros, né? Bernard Cornwell, desculpe. O que ele faz nos seus livros é misturar um pouco de ficção com um pouco da história, né? Então vai ser parecido, inclusive vai ser muito inspirado nas crônicas saxônicas, né? Na série de livros que ele tem, que virou série, eu já falei disso aqui, a The Last Kingdom. Inclusive o Uhtred, que é o protagonista do livro, estará aqui também de alguma forma. Ele já até participou do Runas de Odin, né? Foi amaldiçoado por Svafnir. Então vai ser até por isso que eu estou usando o GURPS também, para usar o realismo que o GURPS proporciona, né, para dar esse tom. Beleza? Tendo em vista isso, a gente vai ter então batalhas mais letais e mais viscerais. Então as pessoas tendem a evitar as batalhas, certo? Os vikings, não é porque eles gostavam de glória e de grandes batalhas, de grandes vitórias, que eles se atiravam em qualquer, né, batalha. Eles preferiam batalhar quando houvesse um motivo e quando houvesse vantagem para eles, seja em termos geográficos, né, de território, de números mesmo, ou até mesmo de táticas. Então isso será, né, também utilizado. A gente vai estar aqui no meio de um certo sincretismo religioso, né, em que o paganismo trazido pelos nórdicos se misturará muito com o cristianismo, que está muito disseminado entre os saxões nessa época, né? De certa forma ainda tem alguns resquícios ali da religião, digamos assim, celta, né? que também era dos povos que habitavam ali, os bretões. Então também estará
não tem resquícios disso, né? Então há um certo conflito entre religiões, a igreja crescendo, tem os missionários, tem os bispos, tem bastante poder também nas mãos de padres, etc., né? A gente está no meio de uma escassez geral de comida, de recursos, né, de conhecimento, né? As pessoas pouquíssimas sabiam ler, pouquíssimas conheciam coisas fora, né, do seu terreno, de onde nasceram. Então as pessoas não entendem muitas coisas, estão muito sujeitas à superstição, a crendices, né, por exemplo, acreditar que a maldição é real, então esse tipo de coisa. Junto disso vem condições de péssima higiene, alimentação ruim, muitas vezes, na maioria da população, né? Então, por exemplo, casas eram feitas de palha, o chão de terra batido normalmente, então tinha cachorros, urina, rato, fezes espalhada, mau cheiro, então coisa horrorosa, né? As pessoas tinham muito piolho, tinha carrapatos, fediam, tinham poucos dentes podres, esse tipo de coisa vai estar presente, né? Os saxões tomam banho em média uma vez por ano, certo? Os vikings são já mais limpinhos, às vezes tomam banhos semanais. Então, mais ou menos essa pegada, né? Aqui nos reinos saxões, há aqui e acolá alguns monumentos que os romanos deixaram, que as pessoas não compreendem nem como foram feitos. Então, por exemplo, o resto, ruínas de aquedutos, estradas, muralhas, alguns prédios, né, estão lá e acabam sendo aproveitados também pelos saxões, né, e tudo mais. Então, mas a maior parte das casas então é de barro, madeira, chão batido ou de terra, como eu falei, ou com algumas folhas secas de palha. No meio das casas normalmente tem ali uma fogueira, uma espécie de fogueira em que se faz aí um buraco no teto para sair a fumaça, né? Mas enfim, imagina você está numa reunião, todo mundo comendo, fuligem na cara, todo mundo com a cara meio preta assim da fuligem, né? Aquela coisa abafada. Essas condições, então quero que vocês imaginem, vislumbrem esse tipo de cena, né? As pessoas, né, os homens, usavam normalmente barbas e cabelos compridos. Era comum, tanto entre os saxões quanto entre os vikings, usar anéis, pulseiras, braceletes para demonstrar status, ou para mostrar que você é um guerreiro poderoso, porque você pegava isso dos seus inimigos derrotados. Era bem comum também senhores da guerra darem algum tipo de presente, né? Então, para aqueles que o serviam bem, né? Então, esses itens que eu falei, né? Pulseiras, braceletes, eram muito utilizados também para presente, para valorizar os homens que serviam bem aos seus lords, né? Uma coisa que é interessante de se notar, por exemplo, também, que acompanha tudo isso, é a expectativa de vida e a mortandade que havia também, né? Vai começar das crianças. Então, normalmente, só metade sobrevivia ao parto, né? Ou à gestação, né? E desses, somente metade passavam dos 15 anos de idade, para vocês terem uma ideia, né? E entre os vikings, quando se chegava aos 12 anos, já se era considerado maior, né? Ou era adulto já, né? E quase ninguém, tanto saxões quanto vikings, passava dos 40 anos, né? Então, quem chegava aos 40 já era considerado idoso, digamos assim, né? Uma pessoa sábia que viveu muito, tanto por conta dessas condições de vida que eu comentei, quanto pelo número de batalhas, de escaramuças que eles enfrentavam aí, no dia a dia, certo? Então, sim, tem isso, né? Essa questão do contexto também que será utilizado, né? A Frigg, por exemplo, eu ainda não defini exatamente, mas ela vai ter algo ali entre 24, 26 anos, mais ou menos, né? Ela já será uma pessoa, de certa forma, experiente, né? Já para a época quase de meia idade, beleza? Bom, sobre
a sociedade escandinava, né, os nórdicos. Eu já falei disso em alguns dos jogos de gameplay, né, dos vídeos de gameplay, mas havia uma certa hierarquia, mas não era bem uma hierarquia como a gente a concebe hoje, né? Então você tinha o rei, né, que era meio que um escolhido dentre os iguais para meio que governar, mas não era um governo como a gente conhece hoje, né? Não era um rei como havia os reis europeus, né, que eram absolutistas e tudo mais. Então são reis mais que para dar diretrizes, né, dentre os seus homens ali, não tem tanto poder quanto os reis europeus. E abaixo deles vem os Jarls, né, eu já comentei, os lords, né, vamos dizer assim, que são senhores de terra que controlam determinada região, né, e tem o poder de decisão em alguns casos, definem quais missões os seus homens irão, né, esse tipo de coisa. Depois há os homens livres, que são os chamados de Carls. Por exemplo, alguém que serve a um Jarl, né, um guerreiro, alguma coisa assim. Inclusive existe a figura do Huscarl, que é meio que um guerreiro dedicado a um lord, né. Existem os Thralls, que são espécies de, são os escravos, né, basicamente. Uma coisa que é extremamente, eles tinham alguns princípios, né, os povos nórdicos, eles primavam muito por 4 coisas, né. Honestidade, então você falar a verdade e ser íntegro, digamos assim. A hospitalidade, então nunca negar, né, morada, abrigo para as pessoas, mesmo que seja um inimigo, né, a depender do contexto. A coragem, mas a coragem sem ser estupidez, né, coragem no sentido de dar ali um pouco de si em prol dos demais, né? A lealdade, que tem muito a ver com isso também, né? Então ser leal a juramentos feitos, a família, né? Isso também era muito valorizado. E outras 2 coisas, que são a inteligência ou perspicácia, né? E eles valorizavam muito também a sorte, o sujeito que contra todas as chances prevalecia, né? Então esses 6 princípios aí meio que formavam uma espécie de código de conduta dos nórdicos. Então isso vai ser meio que prevalente na hora de estabelecermos as relações sociais que a Frigg vai ter, né? Até mesmo a própria conduta dela vai ser meio que pautada por isso também, certo? Bom, esse é o pano de fundo aí, né, em relação à parte geográfica. Como vocês podem ver, havia ali 4 grandes reinos, digamos assim, né, saxões. Então a Nortúmbria, que é o reino mais ao norte, de onde o Uhtred, por exemplo, vem, né, lá de Bebbanburg, que é essa cidadezinha aqui, não sei se está dando para ver aí no mouse, né, aqui, bem ao norte, já quase na divisa com a Escócia, ele vem daqui. Essa é a Nortúmbria. Abaixo, que é o sul de Nortúmbria, temos a Mércia. Aqui a leste temos a Anglia Oriental e ao sul o Essex, certo? Então, quais são as situações de acordo com os prólogos que nós fizemos? Vamos misturar um pouquinho do que está na história, com um pouquinho do que está nas crônicas saxãs e um pouquinho do que eu vou jogar aqui. Então, não vou tentar ser fiel à história, nem fiel às próprias crônicas saxônicas, né? O que vier vai ser legal, vou inserir alguns elementos também, né? Então, por exemplo, várias das coisas que eu vou dizer aqui já não são mais exatamente o que aconteceu, né? Então, em Wessex, a gente tem lá o reino, está sob o domínio de Alfredo, já bem doente, né? Alguns falam que está perto de morrer, está em conflito interno o reino de Wessex, principalmente da família, né, do Alfredo com a Ealhswith, com a Edelfled, que é filha deles, né, com os padres ali também, né, estão tentando influenciar por conta de uma exigência feita por Guthrum, que está dominando essa região aqui entre a Anglia e o Essex, né, uma região que se deu o nome de Danelaw. Ele recebeu o nome de Ethelstan depois que ele se converteu ao cristianismo, após ter perdido a batalha de Étanon, e ele exigiu mais dinheiro para continuar protegendo esta
fronteira com Essex aqui, né? Então há uma dúvida muito grande sobre pagar ou não Guthrum ou enfrentar o Guthrum. Então estão com essa coisa acontecendo. Para piorar, o maior guerreiro deles, que é o Uhtred, está doente. Ficou doente há algum tempo já, uma doença grave, está de cama, febre incessante, está passando muito mal, né? Em Mércia, Ethelred, que era o rei, né, casado com Ethelflaed, ou seja, ele era genro de Alfredo, né, e por isso mesmo aliado frequente de Wessex, morreu, né, precocemente. Estava doente, morreu, né? Alguns dizem, já há boatos de que foi uma maldição, mas ele morreu, enfim. E aí a Mércia está um caos, brigando, né? O Witan, ou seja, os lords ali, os nobres, estão disputando para saber quem será o sucessor, né? No meio disso tudo, Alfredo quer também, de alguma forma, interferir para colocar alguém que seja aliado de Wessex. A Ethelflaed está tentando se mostrar uma pessoa que poderia ser a sucessora, né, governar a Mércia, mas há bastante resistência porque nunca houve uma mulher no reino ali, né? Então tá esse conflito, né? Para piorar tudo, eu vou pular aqui a Nortúmbria. A Anglia está sendo disputada por saxões e vikings, e isso está meio que se espalhando agora que não tem um rei na Mércia. A Mércia começou também a sofrer invasões, né, vikings. E na Nortúmbria, que é onde Frigg estará, né, onde ela iniciará, a gente teve o seguinte: Bebbanburg, que praticamente é o único ponto livre do domínio viking. Então tem um forte ali controlado por Elfrid, que é tio de Uhtred, né, por parte de pai, inclusive inimigo de Uhtred, né? O Uhtred quer retomar o poder lá. O resto todo está meio que sob domínio viking, com concentração em Jorvik, que é conhecido, né, como Jorvik, e hoje é a cidade de York. Inclusive o assentamento de que Frigg teoricamente faz parte é lá, certo? E é onde houve um último ataque dos homens de Alfredo, e os vikings conseguiram sobressair sob o comando de Ragnar, né, derrotar os homens de Alfredo, mas houve bastante perda de contingente viking, né? Muitos morreram, vários estão feridos em recuperação. E uma das pessoas que morreu foi o próprio Ragnar Ragnarsson, que era o Jarl, né, de Jorvik. E ele morreu em decorrência de uma infecção, de uma ferida, justamente naquela batalha contra os homens de Alfredo. E agora há uma certa disputa, né, para saber quem será o Jarl. Então está meio que caótica também a situação. O Knut, que é um primo de Ragnar, fala que ele tem direito pela consanguinidade, que era o braço direito de Ragnar, mas o Haystein, que é um viking meio sorrateiro, meio malandro, meio oportunista, assim, que estava aliado ali, né, oportunamente também de Ragnar, diz que tem que ser ele, que é mais experiente, porque ele tem contato com Alfredo, que não sei o que lá. Então ele está defendendo e está essa disputa de poder, né? Basicamente a situação dos reinos saxões é onde que o Frigg está inserida, né? E em relação a Frigg, bom, seguinte, a Frigg, como a gente viu, ela é filha única de Einar Eriksson, né? E ela nasceu com os cabelos pretos, o que era pouco comum na Dinamarca, né, daquela época, e não era bem visto. As pessoas achavam feias, né, quem tinha, achava que quem tinha cabelo preto era feia, né? Os padrões não atendiam os padrões de beleza da época, né? E aí o pai dela, né, o Einar, quando viu que não conseguiu ter filhos homens, tentou bastante com a sua esposa, não conseguiu, e além disso viu que a sua filha Frigg
possivelmente não seria bem aceita para uma oferta de casamento por conta dessa aparência diferente, decidiu que o melhor caminho era então treiná-la como um guerreiro, já que ele não teve filho, né, e ele mesmo cuidou do treinamento da sua filha para que ela então ajudasse a concretizar os seus propósitos lá nos Reinos Saxões, que ele era um cara expansionista que queria aumentar muito o domínio viking, né, especialmente ali domínio dinamarquês, na verdade, né, especialmente nos Reinos Saxões. Então ele, dado esse contexto, ele treinou, né, e mandou a Frigg, depois de convencimento político. Ele era muito aliado de Ragnar Ragnarsson, não é o Ragnar Lodbrok, tá? É o Ragnar Ragnarsson que criou o Uhtred, né? E criou, aliás, só Ragnar, né? Ragnar Ragnarsson era filho desse. Acho que era Ragnar o Velho, alguma coisa assim. Então ele era muito amigo, parceiro de incursões, né? E ele então convenceu o Ragnar, já mais velho, quando o Ragnar Ragnarsson já era adulto também, a levar a Frigg, né, como uma representante sua, né, nas expansões vikings pelos Reinos Saxões. Né? Então houve um certo escárnio por parte das pessoas, porque apesar da gente ver as damas escudeiras vikings, que são muito comuns na cultura pop e tudo mais, não era muito bem aceito isso, né? Era muito raro ver mulheres participando de batalhas, de combates, então ela tem um certo estigma social por conta disso, principalmente no começo, quando ela foi enviada, né? Óbvio que hoje isso já reduziu um pouco, por conta das inúmeras vitórias que ela ajudou a alcançar, né, dos feitos que ela teve. Então hoje ela já é mais bem vista, mas ainda tem esse rançozinho ali por ela ser mulher, né? Mas ela foi bem sucedida, teve alguns percalços lá em Lundene, a gente depois vai explorar isso melhor, mas ela é então aliada e protegida de Ragnar Ragnarsson, por causa dessa aliança que havia entre o Ragnar pai lá e o Einar Eriksson, né, que é o pai de Frigg. Mas ela não sabe ainda que o Ragnar Ragnarsson morreu, certo? E ela está então voltando, inclusive uma missão dada por Ragnar. Ela levou um destacamento viking ali para a fronteira entre Northumbria e Mércia para fazer algo. Teve uma batalha com alguns homens de Alfredo que estavam ali, né? E meio que ela teve que fugir, e se perdeu dos seus companheiros, e ela está retornando então para Jorvik, vai começar aí a campanha, né? Então ela está por fora dos acontecimentos, não sabe que Ragnar morreu, e nada disso. Além disso, ela tem o objetivo de expandir o domínio viking aí nos Reinos Saxões por conta do seu pai, que é algo que ele incutiu nela. E tem uma outra coisa, né? Recentemente o seu pai sofreu um atentado a mando de Ivar, o Sem Ossos, e ela guarda então uma mágoa, um ressentimento de Ivar, e meio que jurou vingança, né? Além disso, os problemas que ela enfrentou lá em Lundene, há boatos de que também tiveram relação com coisas tramadas pelo Ivar. Então, um objetivo secundário que ela tem é se vingar de Ivar, o Sem Ossos, que é o único dos filhos de Ragnar Lodbrok ainda vivo, que está na Irlanda atualmente, lá numa incursão. Beleza? Então, é esse o panorama, para que vocês saibam onde Frigg estará inserida, né, em que barril de pólvora ela estará. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem os seus comentários aí e até o próximo, né? Vamos ver se a gente cria logo a ficha de Frigg.